falar sobre o passo 6, tá? E o passo 6 fala exatamente sobre o que está escrito ali. Dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Vamos ler juntos lá em Tiago 4:10? E então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará a seguir. Como nós falamos hoje, é o passo 6, sobre a disposição. Vemos a natureza exata das nossas falhas e como afetam a nós e aos outros, depois que percebemos que os defeitos de caráter são parte de nós. Estaremos sempre sujeitos a repetir nossos piores defeitos de caráter em situações estressantes. Abrir mão dos defeitos de caráter é fruto de uma decisão. Nós precisamos decidir deixar de lado tudo aquilo que não nos pertence. Tudo aquilo que a gente vem acumulando de anos, de que é construído na nossa vida, mas que na verdade não faz parte de nós. Nossos defeitos de caráter são características humanas, básicas, que foram distorcidas pelo nosso próprio egocentrismo. Pode passar. Mudar nos faz sentir seguro. Nós ficamos numa zona de conforto, onde a posição que nos encontramos ela é muito mais fácil e confortável lidar do que nós nos expormos aos outros, do que nós termos o dedo apontado para a gente. E aí, eu queria ler com vocês, que está escrito lá em Provérbios 13:20, que fala assim, ó: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Sabe aquele ditado que a nossa avó dizia? Olha, quem anda com porcos, farelo come. E é exatamente isso que diz esse versículo. Temos muitos mães aqui, né? Ou até mesmo na nossa idade, na nossa época. E quantos é que tiveram a oportunidade de assistir o Rei Leão? Aquele desenho, né? E depois fizeram o filme. E exatamente sobre esse filme que eu queria falar com vocês hoje. Porque no filme, vocês lembram do Simba? Ele vê o seu pai Mufasa morrer numa estourada de pum. Ele, Simba, é o herdeiro do trono. Mas o seu tio Scar, ele convence que não, ele tem que fugir. Porque se ele for pego, ele vai ser condenado, ele vai ser acusado, ele vai ter o dedo apontado. E aí na sua trajetória, quando ele está em fuga, ele encontra um porco e um sirigato, Timão e Pumba. E aí o filho do rei começa a andar com porcos. Justamente aquele versículo que eu li para vocês em Provérbios. Aquele que anda com os sábios. E aí o filho do rei passa o quê? Passa a comer larvas. Simba, o rei, o herdeiro do trono, comendo larvas com os porcos. E é isso que o inimigo faz dia a dia com as nossas vidas. Nós somos filhos amados do Pai em restauração diariamente. Mas o inimigo consegue nos convencer que a gente tem que fugir, que a gente tem que andar com os porcos, que a gente tem que comer essas larvas que o mundo nos oferece dia a dia. E aí o que acontece com o Simba? Vem o macaco. E eu acredito que o macaco é o nosso pastor. E ele fala: eu te conheço. Você é Simão, filho de Mufasa. Você é rei. E ele fala: não, isso é passado. Isso é passado. Quantas vezes na nossa vida a gente tem a mesma atitude que ele? Nós somos filho de Deus, mas não reconhecemos como filho, porque preferimos acreditar nos nossos defeitos, nas nossas faltas, na nossa falta de caráter, na nossa inclinação para o pecado. E aí ele vai e bate o cajado na cabeça de Simba. E o que ele faz? Ele ruge. Porque o leão, por mais que digam para você que você não é, a sua natureza é de leão. E aí quando ele vai caminhando, ele chega até o riacho e ele vê refletida a sua imagem. Qual é a imagem que ele vê e ele enxerga? A imagem do Pai. A imagem do Pai, meus irmãos, ela está refletida em nós. E é por isso que nós temos que tratar diariamente. Precisamos encarar o medo, acreditar que Deus nos ama
Ele deseja o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Nós não podemos acreditar nas mentiras que o mundo nos conta diariamente. Nós não podemos nos alimentar com os vermes, com essas coisas ruins que o mundo nos dá dia a dia. Porque nós somos o filho amado do Pai. E por mais que o mundo diga para você que você não é, não acredite. Você é um filho e uma filha amada por Ele. E aí, continuando, por favor. O Eterno ensina-me lições de vida, para que eu possa permanecer no curso. Dá-me percepção para que eu possa fazer o que mandar. Que minha vida inteira seja uma longa e obediente resposta. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos. Gosto de viajar por essa rodovia. Dá-me disposição para as tuas palavras de sabedoria. Salmo 115, 119, 33 a 35. Pode passar, por favor. Nossa atitude deve ser o desejo de mudar, mesmo que isso nos pareça impossível. Não podemos fechar nossa mente para a graça de Deus. Precisamos enfrentar nossos defeitos de caráter sem demora. E isso é todo dia. Todo dia. Às vezes parece que a gente está lutando e nada está acontecendo. Mas espera, continua esperando. Não é do nosso tempo, não é do nosso jeito. E eu sei que é ruim para a gente entender isso. Quantas vezes você não entrou no seu quarto, não bateu a porta e falou: poxa Deus, por que comigo? Por que eu não consigo? Por que eu não avanço? Por que eu sempre caio no mesmo erro? Por que eu não consigo sair dessa situação que eu colocou? Quando que o Senhor vai olhar para mim? Será que só eu passo por isso todos os dias? Será que somente eu tenho que matar minha carne todos os dias? E Ele me fala. Ele fala para mim, no meu ouvido: aguenta. Aguenta firme. Você não está só. Eu estou aqui para te ajudar a mudar as suas atitudes, a mudar os seus defeitos de caráter sem demora. Basta você me clamar. Basta você me pedir. Porque sozinho a gente não consegue. Todas as vezes que nós formos tentar fazer pela força do nosso braço, vai dar errado. Somente o Espírito Santo de Deus, Ele é capaz de transformar e mudar, e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós, pela força do nosso braço, é impossível. É impossível. E se Deus está fazendo você aguentar, é porque Ele está cuidando da sua saúde. Ele está cuidando do seu psicológico, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando dos seus. E quanto mais você o buscar, mais você vai me encontrar. E Ele prepara tudo, porque para Ele não importa o que você está vendo. Para Ele, o que importa é o que Ele vai fazer com você. Quando você se enxergar no reflexo da água e você enxergar o seu Pai através da sua vida. E você se tornar o leão que Ele espera que você se torne. E pessoas vão ser alcançadas pela sua vida. E você vai passar a olhar para essas pessoas que têm os mesmos defeitos que você. As mesmas faltas e defeitos no caráter que talvez você também tenha. E você vai olhar para elas com compaixão, com amor. Você vai enxergar essas pessoas com os olhos de Cristo, que é o que Ele espera de nós. É o que Ele espera que nós façamos, que possamos olhar para as pessoas desse mundo perdida, sem amor, e possamos amá-las verdadeiramente. E isso é uma mudança dia a dia. Pode passar, irmão, por favor. Deus só espera que nós sejamos obedientes a Ele. O que Ele espera de nós é que acordemos todos os dias e entreguemos o nosso dia, a nossa vida para Ele. E que a gente possa falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, faça de mim aquilo que Tu queres. E não deixe
que a nossa vida seja dominada pelos desejos, por pessoas que mintam para nós, pelo tio maldoso, pela tia maldosa, pelo alguém no seu trabalho que fala que você não vai conseguir, por alguém na sua família que diz que você não vai conseguir, mas você vai conseguir. Você vai conseguir porque você tem um pai, e um pai que te ama, que cuida de você. E nós éramos ignorantes, então sejamos santos em tudo que fizermos, porque assim Deus, Ele nos chamou para ser santos. Por que nós devemos remover os nossos defeitos de caráter? Porque eles nos afastam das outras pessoas. Lembra que eu falei? Quando a gente começa a se enxergar e ver os nossos próprios defeitos, a gente consegue olhar o outro com amor, porque nós nos enxergamos naquela pessoa. É importante também porque dá uma falsa sensação de segurança. Nossos defeitos sugam tempo e energia. Nós gastamos tempo com aquilo que nos afasta de Deus, com aquilo que não agrega em nada na nossa vida. Precisamos de mudanças de comportamento se quisermos nos manter limpos. E é uma limpeza diária. Eu diria até além, uma limpeza minuto a minuto, segundo a segundo. Porque se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, a gente cai, a gente erra. Nós somos carne. Mas é por isso que Deus deixou o Espírito Santo, para que Ele possa falar e guiar o caminho e falar: filha, vai, segue, é por aqui, eu estou contigo. Você consegue. Pode passar, irmão. É importante também, porque a consequência dos nossos defeitos nos causa dor. Quando a dor permanece na mesma, se tornar maior do que o nó. Quando a dor de permanecermos na mesma se tornar maior do que o nosso medo de mudança, certamente iremos nos entregar. E porque também nos tornamos mais tolerantes, como eu falei para vocês, com os defeitos das outras pessoas e julgamos menos. Então, meus amados e queridos irmãos, pode doer, mas no momento certo Deus vai fazer a mudança. E quando nós entregamos o nosso coração verdadeiramente para Ele, essa mudança vem. E quando você menos se perceber, aquelas velhas práticas que você fazia, elas ficaram para trás. E as pessoas começam a olhar e enxergar você algo diferente. E aí no seu trabalho vão te apontar e falar: você está diferente, tem alguma coisa diferente na sua vida. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. E eu venho te convocar para que você clame por Ele, chame por Ele todos os dias. E não desista de buscar a sua mudança. Porque ela é totalmente possível através do Espírito Santo de Deus. E eu queria... Rafael, eu queria o violão. Rafael.